Aí vou colocar o livro aqui já então para a gente seguir. Quem quiser acompanhar o livro aí, capítulo 18, tá? Acharam aí? Bom, a gente vai falar nesse capítulo sobre feudos, senhorios e camponeses. Feudo vem da palavra... Alguém falou alguma coisa? Tudo bem, gente? Vou continuar aqui, tá bom? O que significa feudo? Essa palavra vem da palavra terra, tá? Então, feudo significa terra. Senhorio é o senhor do feudo, dono dessa terra, e camponês é aquele que trabalha para o senhor, certo? Essa imagem é uma foto, né, de um feudo, tá vendo? Ele fica na área rural, tá? Ele é cercado por muralhas, tem o castelo, a casa do senhor feudal, tem uma igreja e tem a parte que fica os camponeses. Então, isso aqui é a imagem de um feudo, beleza? A gente vai aprender então um pouquinho sobre ele hoje. O que seria esse feudo, tá? E como ele se formou. Deu para entender? Então, feudo é mais ou menos como se fosse uma grande fazenda, tá? Mais ou menos. Bom, vamos lá. Você já ouviu histórias nas quais cavaleiros leais e corajosos enfrentavam os líderes muito malvados, tiranos, né? Para libertar o povo de sua dominação? Ou sobre princesas aprisionadas em torres de castelos de pedra que contam com a ajuda de um príncipe para salvá-la? Alguém já ouviu histórias assim? Você já assistiu a filmes em que exércitos rivais lutam usando catapultas, sabe aquele negócio que joga pedra longe? Nossa, Escudos e lanças, já viram filmes com isso? Bom, todos esses são histórias e filmes tirados da Idade Média. Lembrando que a gente está estudando o que está acontecendo, o que aconteceu na Idade Média. Então, tudo isso que a gente vê nesses filmes, né, as princesas aprisionadas, e tem que vir um príncipe salvar, e essas lutas, né, que eles se fecham dentro de castelos, né, são os feudos, mais ou menos isso, tá? Se fecham dentro do castelo e tem um exército ali dentro para defender o castelo, e vem lá de fora com lanças, catapultas, e, né, tudo isso é tirado e que realmente acontecia na Idade Média, tá? A gente vai estudar isso hoje. Ao longo desses 1000 anos foi esse período que durou a Idade Média, mais ou menos do ano 500 ao 1500, mais ou menos isso, tá? Desenvolveu-se ali na Europa, tudo isso está acontecendo na Europa, né? O sistema feudal, também chamado de feudalismo, certo? Então, feudo, que vem da palavra terra, então ali uma área rural, né, que a gente viu aí na imagem, fortificada, cercada, a gente dá um nome para aquilo de feudo. E esse sistema todo de muitos feudos a gente chama de feudalismo. Então hoje a gente vai estudar isso, o feudalismo, tá? Todo mundo entendeu o que é um feudo? Né? Aquela grande construção, como se fosse uma cidade na área rural, é mais ou menos isso, uma grande fazenda que tem de tudo, tá? É essa a ideia, beleza? Então, como que se formaram esses feudos? Todo mundo morava lá na cidade, estava tudo bem lá. Lembra do Império Romano? Aí vem os germânicos e invadem o Império Romano, aí começa o Reino Franco, aí aqueles germanos eles vão se aliar à Igreja Católica. Vocês lembram de tudo isso? Então, é isso que está acontecendo, tá?
o Império Romano vai se enfraquecer, aí vem os outros impérios germânicos, até que vem o Carlos Magno, que faz muita coisa boa, só que aí o reino é dividido entre seus 3 filhos, aí começa a enfraquecer. É nessa região que a gente está estudando. Pessoal, deixa o microfone de vocês desligado, por favor. Alguém tá achando no YouTube. Deixa o microfone desligado para não atrapalhar aqui. Bom, aí então o reino, né? Todo esse reino da Europa está enfraquecido, tá muita crise, tá muita gente passando fome, as coisas para comprar tá tudo muito cara e não para as invasões de outros povos vindo. Então o povo, eles começam a sair da cidade. Então, imagina que você mora numa cidade que não tem emprego, você está passando fome, e você não tem mais onde morar, que você é despejado da sua casa, você não paga mais seu aluguel. Tudo que você vai comprar é muito caro. Você não tem mais como sobreviver naquela cidade. E isso está acontecendo com muita gente, tá? E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão tentar ir para o campo, tá? E tentar morar numa daquelas marcas. Lembra aquelas marcas? Condados. Vocês lembram? Que da marca era o marquês que tomava conta. Né? O condado era o conde que tomava conta. O ducado era o duque que tomava conta. Então, as pessoas que iam ganhando muitas terras, vocês lembram disso da outra aula? As pessoas ganhavam muitas terras dos reis, né? Que eram os marques, né? Os duques. Essas pessoas, então, eles tinham suas terras ganhadas e construíam seus castelos ali. As pessoas que vão saindo da cidade, que tinham desemprego, que precisavam de uma vida melhor em algum outro lugar, elas vão tentar morar nessas fazendas, que eram esses ducados, esses, né, condados, nessas marcas. E quando elas chegam nesses lugares, elas vão tentar entrar em acordo com o dono dessas terras. Olha, será que a gente pode morar nessa terra? Será que a gente pode construir uma casinha aqui pra gente? A gente não tem mais como viver na cidade, a gente trabalha para você, a gente planta para você, a gente é seu empregado, mas ao mesmo tempo você dá um pedacinho de terra pra gente morar, pra gente viver, pra gente plantar, pra gente comer. Então vai ser uma troca de favores, tá? Então essas pessoas vão para essas fazendas, vamos chamar de fazenda para a gente entender melhor, tá? E vai então trabalhar para o dono dessa fazenda em troca de comida, em troca de um pedacinho de terra. E isso que a gente vai chamar de feudo, certo? Cada vez mais esses feudos vão ficar grandes, crescendo, e cada vez mais pessoas vão tentar morar nesses lugares, nesses feudos, que são essas grandes fazendas. Bom, o que mais que está acontecendo lá na Europa nesse período? Além da crise, as pessoas desempregadas, as pessoas indo morar nas fazendas em busca de comida, o que mais está acontecendo? Nas sociedades, a doação de terra era frequente, então estava sempre alguém ganhando terra, aqueles mais ricos, os nobres, amigos dos reis, igreja, né? Estavam sempre ganhando terra. Era costume do povo, então, na época, né, de conceder terras. Então, isso estava sempre acontecendo, tá? Em geral, por auxílio militar para defender fronteiras e territórios. Então, como o rei tinha que defender o seu território de invasões de outros povos, ele doava as terras perto das fronteiras, né? E aquelas terras ganhadas, a pessoa que ganhava aquela terra ia construir seu próprio exército, sua própria cidade ali praticamente, sua própria fazenda, e ia defender de entrar nas suas terras. Ou seja, você defende de entrar na sua terra, você está defendendo de entrar nas terras do próprio reino. Deu para entender isso? É importante a gente entender, tá? Então, o rei doa muitas terras, porque cada terra doada vai ser defendida para o próprio dono da terra, certo? Então, muito mais gente defendendo as terras para o próprio rei. Então, se ele doa, por exemplo, eu dou uma terra para Giovanni, certo?
Aí a Giovana vai montar seu próprio exército, vai buscar gente para trabalhar para ela e vai cuidar daquela terra. E aquela terra que eu dei para ela fica ali no meu reino. Então ela está defendendo parte do meu reino. E isso, então faz com que eu sou o rei. Então eu ia dando várias terras, um para cada um de vocês, grandes terras, e vocês vão cuidar daquelas terras e defender aquelas terras. Deu para entender isso? Entendeu? Então, e essas terras que vocês estão ganhando, vocês vão construir ali todo um muro, vai fortificar em volta, vai defender, vai contratar exército para defender sua terra, tá? Vai acolher pessoas para trabalhar para você na sua terra, certo? Então, você vai começar a construir o seu próprio lugar para morar e um lugar para você se defender, tá? E isso vai ser os feudos depois, certo? Então, os reis continuam fazendo alianças com a igreja, tá? O cristianismo era a religião predominante naquela época. Então, a igreja e o rei, tá vendo? Aqui é um rei sendo coroado e o papa coroando o rei. Então, o papa com o rei tinham ali uma grande amizade e troca de favores. Isso a gente falou também na outra aula já, né? Que a igreja e o rei começam meio que mandar juntos, tá? Um ajudando o outro. E a igreja católica, então, passa a ter um poder muito grande nessa sociedade da Idade Média, em que o rei fica do lado da igreja, a igreja católica fica do lado do rei, e os dois, tanto o papa quanto o rei, vão governar juntos. Então, toda a população dessa época, na Idade Média, elas eram obrigadas a ser católicas, porque o rei mandava. Então, todo mundo vai ser católico, e a igreja é a religião oficial. Tá? E a igreja, então, começa a tomar conta daquela sociedade junto com o rei. Tá? Isso é muito importante a gente entender. E a gente vai vendo que aquela sociedade vivia, né, fazendo tudo exatamente o que a igreja queria. Tá? E o clero é que todos os membros da igreja tinham grande prestígio. Eles eram pessoas importantes, eles tinham muito dinheiro, eles tinham muita propriedade, eles ganhavam muita coisa, tá? Então aí, duas instituições poderosas na Idade Média. Quem mandava em tudo? O rei e a igreja. Tá bom? Isso é muito importante a gente entender. A gente vai vendo mais para frente, até 8º ano, a gente tem que entender que a gente vai ver que a igreja vai dominar ali a Idade Média, tá? Então a gente tem que desde já começar a compreender essa situação. A gente vai falar muito disso ainda mais para frente, tá? Bom, feudos e domínios senhoriais. No sistema feudal, as propriedades rurais correspondiam a senhorios. Quer dizer, o dono dessa terra era chamado de senhor, por isso senhorio, tá? Eles tinham poder de cuidar de todas essas terras, de administrar toda essa terra, tá? Então, o dono da terra que o rei deu, a gente já não deu exemplo, faz quando que eu sou o rei, aí eu dei um pedaço de terra para o João Otávio, dei um pedaço de terra para a Giovana, para a Maria Paula, para o João, Davi. Então, eu dei um pedaço de terra para cada um de vocês. E cada um de vocês vai cuidar dessa parte de terra. Vocês vão se tornar o senhor da sua terra, certo? E como que chama a terra que eu te dei? Como que chama a sua terra agora? Feudo. E você vai ser o senhor feudal, porque você é o senhor, o dono do feudo, que é a terra que eu te dei. Beleza? Deu para entender? Você ganhou um pedaço de terra que chama feudo do rei e você vai administrar. E você é o senhor feudal, porque você é o senhor do feudo. Tá? Bom, o senhor feudal, você aí na sua terra, você administra como você quer, você exerce a justiça que você quer,
sobre os habitantes do seu feudo, porque seu feudo já tem habitantes, tem muitos camponeses morando ali que fizeram sua casinha. Você vai construir uma igreja, vai ter um padre ali dentro do seu feudo, uma igreja e tudo. Vai virando esse feudo mais ou menos um bairro, tá? E todas as pessoas que moram ali trabalham para você. Você manda em todas as pessoas ali, tá? Então você começa a ter poder, bom? E as pessoas vão trabalhar para você, você vai ter artesãos que vão trabalhar para você, tá? E você vai cobrar impostos dessas pessoas que vão pagar para você por morarem ali nas suas terras, certo? E você então vai começar a enriquecer com isso. Quanto mais gente morando na sua terra, é mais gente trabalhando para você e pagando para você por estarem ali. Deu para entender? Então você, o senhor feudal, começa a ficar uma pessoa importante, porque você tem toda essa terra, você administra tudo, você julga tudo, e muita gente trabalhando e dando dinheiro para você, certo? Com isso, né, conforme esses feudos vão ficando grandes, fortes, cheios de gente, né, esses senhores feudal vão se sentir como reis, tá? Eles vão se sentir como reis, porque eles mandam em tudo ali. E parte desses senhores também vão começar a contratar serviços militares, tá? E aí eles começam a doar também terras, porque eles têm tanta terra, eles têm tantas terras, que eles também começam a doar. E aí cada terra que ele doa, ele também vai governar ao mesmo tempo aquela terra que ele está doando. Tá? Ele vai colocar alguém para cuidar em troca de favores, principalmente de exército. Então ele vai contratar muitas pessoas para trabalhar para ele no exército e em troca ele vai doar terras, certo? Então ele vai construir um grande exército aí e em troca ele vai dar terra para essas pessoas. Bom? Vamos lá. Principais características desse feudo. Aqui tem até imagem no livro de vocês de um feudo, tá vendo? Então lá dentro das muralhas, tudo, tinha principalmente o castelo do rei, a igreja, né, as terras que eram cultivadas para o rei. E fora das muralhas era o cultivo do resto de tudo, né? Que todos os camponeses onde viviam, a maioria deles era fora das muralhas, tá? Onde eles trabalhavam mais. E a maioria das pessoas que moravam no feudo, então, eram camponesas, eram pessoas pobres, que comiam, que plantavam, que viviam dali, tá? E que grande parte do que plantava tinha que dar para o rei. E ainda tinha que pagar imposto para o rei, tá bom? Então, as pessoas viviam aqui, só que tinham que ser submissas, né? E seguir as regras desse senhor feudal. Tá dando para entender? Bom, a doação de feudos aconteceu entre membros da nobreza, quer dizer, eu só doava um pedaço de terra para amigos meus nobres, só para ricos, é só entre ricos. Nunca se doava terra para um camponês, tá bom? Eles não se misturavam. Então, o pobre ficava de um lado e rico de outro, certo? Eles eram transmitidos por herança, também se podia receber uma terra por herança, né? E a herança era dada só para o filho mais velho. Então, por exemplo, um senhor feudal morre, o dono de uma terra morre, automaticamente a terra vai ficar para o filho mais velho, tá? Ou as terras podiam ser conquistadas através de guerra também, lutas, eles tomavam terra. Para expressar sua fé ou merecer bênçãos, muitos nobres doavam feudos à igreja, os quais eram administrados pelos membros do clero. Então, a igreja era muito rica também, porque ganhava muita terra. A nobreza morava nos castelos, que a partir do século XIII passaram a ser construídos principalmente com pedras. Construíram-se muralhas, igual na imagem aqui, tá? E assumiram a função de fortaleza militar, onde se refugiavam todos os habitantes do feudo em caso de guerra. Então, quando se tinha uma guerra, por exemplo, que a gente vê nos filmes, né, entra todo mundo para dentro da cidadezinha, para dentro das muralhas, se escondem aqui e o exército vai defender. Bem como a gente vê nos filmes mesmo. Tá? Isso realmente acontecia na Idade Média. Eles realmente moravam dentro daquelas fortalezas
todas cercadas de muro, tá? Os feudos eram compostos também por uma igreja, como eu falei para vocês, por pastos e campos para o cultivo, né? E onde ficava a casa também dos artesãos e dos camponeses, que ficavam fora das muralhas, certo? O feudo não é só aqui dentro da muralha. Aqui dentro da muralha é o rei, a igreja, né, mais protegido. Fora que tudo ainda é um feudo muito, muito grande de terra, tá? O trabalho realizado, né, dentro do manso senhorial, aí tinha o manso senhorial e o manso servil. O que é manso? Pedaço de terra de plantação. Tinha o próprio do senhor, né, do senhor, e tinha o dos camponeses, que era o serviço. No manso senhorial ficava toda a produção que o camponês produzia, e que era só do senhor feudal. E o manso servil era para as famílias camponesas que plantavam ali, podia vender, comer, né, para sua própria subsistência. Os feudos eram considerados autossuficientes, quer dizer, tudo que precisava era produzido dentro do feudo. Eles não precisavam comprar nada de fora, nada. Tudo que eles precisavam, eles produziam ali dentro do feudo, certo? Isso é autossuficiente, eles não precisam comprar nada de fora. Quando havia necessidade de obter algo que eventualmente não produziam, uma coisa ou outra que eles não produziam, eles trocavam contra o feudo. Por exemplo, um feudo tem muito azeite, o outro feudo tem muito sal. Aí o que eles podiam fazer? Trocar. Eles não tinham que comprar, eles trocavam mercadoria, certo? Eles não tinham costume ainda de comprar naquela época, eram só trocas, certo? Só mais para frente, depois é que eles vão fazer as moedas e vão começar a comprar, tá? Então, por enquanto, era só trocas de mercadoria. Como que era o trabalho desses camponeses, então? Grande parte da sociedade europeia, grande parte, a maioria da população, na época e nessa Idade Média, era camponês, tá? Trabalhava nas terras, na plantação. Sua produção era pequena, geralmente voltada para eles mesmos ali comer. Não era grandes plantações para venda, não. Plantavam de pouca quantidade só para eles ali mesmo, para o rei e para o povo que vivia ali. Criavam verduras, legumes, né? Plantavam e criavam animais também, tá? Por vezes, alterações climáticas ou pragas afetavam a colheita e matavam o gado, diminuindo a oferta de alimentos. Então, durante a Idade Média, por causa de clima, que eles não sabiam ainda cultivar direito, né? Perdia-se muita coisa, uma praga ou outra, e aí tinha muitas crises de fome também, escassez de alimento, não era muito bom isso não, tá? Todos os camponeses estavam subordinados ao senhor feudal. Todo camponês que morava num feudo tinha que seguir as regras do senhor feudal, tá? Quem mandava ali era o senhor feudal, tá? Exercia justiça, né? E garantia proteção para esses camponeses. Por outro lado, exigia diversas obrigações, geralmente em produtos e serviços. Quer dizer, eles moravam ali, o senhor protegia ele com o exército de qualquer guerra, só que eles tinham então que trabalhar para o senhor feudal, certo? E pagar os seus impostos. Entretanto, nem todos os camponeses estavam sujeitos ao mesmo regime de escravo, de trabalho. Tinha uns que trabalhavam mais, outros que trabalhavam menos, tá? E tinha aí até o trabalho livre, que eram os fiscais, que tinham outros tipos de emprego ali dentro, né, do feudo. Os camponeses semilivres eram chamados de servos. Os servos não podiam ser comercializados ou expulsos das terras que ocupavam. Quer dizer, eles eram servos, não eram escravos, tá? E eram obrigados a pagar ao senhor taxas pelas quais entregavam parte do que produziam. Então, 1/3 era a média, tá? De tudo que eles produziam, eles tinham que dar para o senhor feudal. Tá? A servidão no sistema feudal não se manteve estável. Em cada época, em cada região, em cada feudo, era feito de um jeito, tá? Em alguns contextos foi abandonada, em outros retoma, né? Então, assim, a servidão, né? Você ser um camponês
que tinha que servir esse senhor feudal. Eles, né, em alguns feudos eram mais, outros feudos eram menos, né, alguns eram mais judiados, alguns camponeses sofriam mais em alguns feudos, outros eram mais bem tratados em outros, e assim vai, né? Vai muito mesmo de cada senhor ali, que tratavam bem ou não os camponeses dali. Esses camponeses tinham algumas obrigações fixas, tá? Que são essas daqui, ó, a talha, tá? Que era entrega para o senhor feudal de parte de tudo que eles produziam, a banalidade, que era entregar, né, parte da produção ao senhor feudal pelo uso do moinho, do celeiro, do forno, que ficava no manso senhorial. Então, para eles usar o moinho, para eles usar o forno, o celeiro, eles tinham que pagar mais uma parte ainda da sua produção. Tinha a corveia, que era o trabalho gratuito. Eles tinham trabalho de graça, pelo menos, aí mais ou menos 3 dias na semana, lá na produção do manso senhorial, que era lá nas terras do senhor, que era produzir para ele, tá? E tinha a mão morta, taxa paga quando o chefe de uma família de servo falecia pelo direito de seus filhos permanecerem na terra. Então, se o pai da família morre, né, do camponês, eles têm que pagar uma taxa para continuar vivendo ali, a família que ficou, certo? A mão morta. O Tiago levantou a mão, pode falar, Tiago. Não, professora, eu fui ver o bate-papo, eu acabei levantando a mão sem querer, desculpa. Tá bom, não tem problema. A nobreza feudal. O sistema feudal, a nobreza era o grupo social composto por rei, senhores feudais e cavaleiros. A principal função dos nobres era defender os feudos, certo? De todos ali que podiam invadir, certo? Então tinha uma relação entre o feudo e o vassalo. O senhor feudal era o dono da terra. Só que ele, como eu já falei antes, ele podia dividir a sua terra com outras pessoas, certo? Por exemplo, a Giovana é um senhor feudal, tá? Ela tem um feudo lá muito grande e ela vai dividir uma terra com o Tiago. Então, ela vai dar uma parte da sua terra para o Tiago. O Tiago passa a ser o vassalo dela, tá? Então, a Giovana vai ser a suzerana, porque ela doou terra para o Tiago. O Tiago vai ser o vassalo, que recebeu terra da Giovana, e ele tem que fazer um juramento, um pacto de fidelidade com a Giovana. Então, isso acontecia muito. E esse pacto de fidelidade era muito sério, era uma palavra séria, tá? O vassalo, que é, no caso, o exemplo que eu estou dando aí, que é o Tiago, que recebeu uma grande parte de terra e enriqueceu com essas terras, fez o seu castelo e criou até um feudo para ele. Só que essas terras ela foi ganhada da Giovana, que era a suzerana dele. Deu para entender isso? Quem doa a terra é o suzerano, quem recebe a terra é o vassalo. E o vassalo e o suzerano, eles têm um pacto de fidelidade. O vassalo sempre vai ter que socorrer quando o suzerano chama. Por exemplo, está tendo uma invasão aqui, né, no feudo da Giovana, que é a suzerana do Tiago. Então, o que acontece? Não, eu estou sendo invadida, preciso de ajuda. Quem que vai ter que vir ajudar? O vassalo, aquele que ela deu a terra. Só que esse suzerano, ele pode dar terra para muita gente. E ela pode ter muitos vassalos. E quando ela precisa de ajuda, esses vassalos têm que vir socorrer. Que é os vassalos que ganharam a terra dela. Deu para entender? Então, isso acontecia muito. Então, era essa relação feudo-vassálica, que é, então, o suzerano, dono da terra, divide a terra com outros, que são seus vassalos, e que tem pacto de fidelidade entre eles. Um tem que ajudar o outro eternamente, tá? Quem recebe a terra vai sempre ter que ajudar o senhor suzerano, ele sempre vai ser o senhor principal, aquele que doou. Papel dos cavaleiros. Nessa época surgem muitos cavaleiros. Participar do exército, ser do exército era uma honra, tá? Porque geralmente esses cavaleiros, né, que participavam do exército, eles ganhavam terra, eles se tornavam nobres, tá? Então ele se enriquecia sendo um cavaleiro, era um status para ele, tá? Então
era uma profissão de muito valor, de muita honra ser um cavaleiro. E ele ganhava grande terra, tá? E se tornava, então, dono de um feudo em troca dos seus serviços de cavaleiro, tá? E ali eles faziam bastante coisa, ó. Os cavaleiros deveriam demonstrar coragem, valentia e extrema habilidade no manejo de armas. Em tempos de paz, exercitavam-se em torneios de montaria. Esses torneios a gente vê em muitos filmes também, não sei se vocês já viram. Torneio de cavaleiro com essa lança enorme, que vem um de encontro com o outro e um tenta lançar o outro e derrubar do cavalo. Já viram isso em filme? Então isso era uma distração deles. Por quê? O que é o trabalho do cavaleiro? Lutar nas guerras. Enquanto não tem guerra, o que ele vai fazer? Ele vai ficar ali, treinar, né? Fazer esses torneios de montaria. É isso que eles fazem. Vão caçar, vão treinar arco e flecha. É isso a vida deles, tá? Muitos deles viam na guerra a única possibilidade de obter terras. Então, os mais valentes, os melhores, ganhavam terras. Mas tinha aqueles do exército, aquele cavaleiro, que não era tão bom assim, né? E que eles aproveitavam de guerras, eles invadiam, iam lutar em algumas guerras, e que se eles vencessem as guerras, eles acabavam pegando algumas terras para eles, certo? Os mais simples, os mais pobres aí dos cavaleiros, né? Aí tem um sistema estamental, que é o estamento, quer dizer, é a sociedade dividida em camadas, que nem a gente via naquelas pirâmides sociais que a gente via lá, né, das outras civilizações. E existia essa pirâmide, esse estamento, camadas sociais, tá? O mais pobre nunca, nunca, nunca se misturava com o rico. O rico, quem que ficava lá no topo da pirâmide? O rei, depois vinha a igreja, com a nobreza, depois vinha os comerciantes, os artesãos e, por fim, os camponeses. Podia uma princesa ou alguém da nobreza casar com um camponês? Jamais. Não se misturavam, tá? Se você nasceu camponês, você vai ser camponês até o fim da sua vida. Se você nasceu ali da nobreza, né? Aí você pode escolher se você quer ser um membro da igreja, você pode escolher se você quer ser uma pessoa do exército. E se você é da realeza, você vai ser da realeza até o fim. Então, quem tinha a opção de mudar, né, de escolher se quer ser um cavaleiro ou se quer ser da igreja, era só a nobreza, só os ricos. O camponês, filho de camponês, eu quero ser da igreja, pode? Não. Filho de camponês, eu quero ser do exército, pode? Não. Filho de camponês vai ser sempre camponês. Isso é a sociedade estamental, ela é dividida, certo? O máximo que pode acontecer é um camponês conseguir uma profissão ali, ser um artesão, virar um comerciante, é o máximo que pode acontecer, tá? Continuar sendo a camada pobre. Então, esses artesãos, comerciantes, camponeses, são os pobres, certo? Aí o exército, a igreja, a nobreza, a realeza são os ricos. E eles são completamente separados. Certo? Tudo bem até aí? Descentralização política. Conforme esses feudos vão crescendo, ficando forte, autossuficiente, e aí tem o senhor feudal no castelo, e tem a igreja, e tem a população trabalhando para eles, e aí eles vão cunhar a própria moeda, e eles vão precisar do rei? Pensa bem, eles precisam de rei? Não. O senhor feudal vai se sentir o próprio rei. Ele não vai mais querer seguir as ordens do rei lá de verdade. O rei principal, o rei dono de tudo. Cada feudo vai querer se distanciar cada vez mais das ordens do rei, tá? E esse senhor feudal vai se sentir o próprio rei e vai controlar tudo. Então isso a gente chama de descentralização, ou seja, o poder político não está mais centralizado na mão do rei. Essa descentralização significa poder espalhado, tá? É como se o poder está aqui na minha mão, eu sou o rei, eu sou o dono de tudo, eu mando em tudo. Isso é poder centralizado.
Poder descentralizado é o quê? Espalhado. O poder está espalhado. Cada feudo tem seu próprio poder. Cada feudo vai ter seu próprio rei. O senhor feudal vai se tornar seu próprio rei. O rei principal não vai ter mais o poder central. Tá? O poder se espalhou e cada feudo tem o seu próprio poder agora. Isso é a descentralização política, certo? Então, cada feudo tem seu próprio senhor feudal, tem sua própria igreja, tem seu próprio povo, não precisa do rei. Eles se desligam do poder real. Isso que vai acontecer. Então, cada feudo vai se tornar cada vez mais forte, certo? E o rei vai se enfraquecer cada vez mais. Então, aí a atividade da página 189, questão 2 e 3 só. Só que são longas, tem A, B, C, tá? A 3 tem A e B. Qualquer dúvida, vocês me chamem, certo? Que em 1 minuto vai encerrar o Zoom aqui, tá? Então, essa aula foi para a gente entender, então, um pouquinho dessa construção desse feudo, a importância desse feudo na Idade Média. Por que ele ficou tão importante? Porque cada feudo vai ter seu próprio rei. Vai ser praticamente uma cidade separada. E o rei, de verdade, vai perder poder. Pode falar. Prof, eu já tinha visto um vídeo em algum vídeo no YouTube que falava sobre isso. Você já ouviu? Ah, é legal. Uhum. Se vocês quiserem Eu já vi pesquisar também lá daquele no lá do YouTube. Rio. Eu já tinha visto também do Rio Nilo, lá quando você explicou. Tava vindo Você Sabia, se eu não me engano. Ele falava onde tá o reino lá do Adão e Eva, né? Aquele. Não lembro o nome. Tá. Tem E aí, especulação. falava que tinha 4 rios que banhavam, e hoje só sobrou o Rio Nilo e o Eufrate, que fertiliza as terras lá.